E aí, tá joia? Hoje nós vamos começar o estudo das exponenciais. Presta bastante atenção. Primeira coisa importante, quer ter sucesso em exponencial? Tem que relembrar as propriedades de potência. Só que aí, presta bastante atenção agora. A primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Produto de potências de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. É importantíssimo, mas importantíssimo, você entender que quando eu coloco uma propriedade, você tem que saber enxergar a propriedade da esquerda para a direita, daqui para lá. Mas também tem que saber enxergar a propriedade de lá para cá. Presta atenção, o que é isso? Tenho o produto de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Agora, quando eu tiver uma soma no expoente, é porque isso veio de um produto de potências de mesma base. Você vai ver que as questões que geralmente o aluno tem mais dúvida são aquelas questões que a gente tem que fazer o pensamento de lá para cá. Então, a primeira coisa já que eu quero chamar a atenção, todas as propriedades, todas, aprenda a enxergar para lá e enxergar para cá, beleza? Só relembrando então, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Outra coisa interessante, sempre que tiver potência de potência, eu posso trocar os dois expoentes de lugar, porque a propriedade manda multiplicar os expoentes, a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Você vai ver que eu vou usar isso daqui muito nos exercícios, trocar os expoentes de lugar. Presta atenção agora nessa daqui. Expoente negativo. Como é que a gente trabalha com expoente negativo? Inverte a base. Aí o expoente fica positivo. Aqui, ó, tranquilo? Expoente fracionário. Não esquecer que vira uma raiz, logicamente uma raiz vira um expoente fracionário e todo número elevado a zero é 1. Então é isso que nós temos que entender. Tranquilo? Então presta muita atenção. Nesse horário, ó, nessa aula, né? Nesse horário, eu tô achando que eu tô aqui dando aula presencial, né? Ó, parece que eu tô meio doido hoje. Então presta atenção. Nessa aula, o que que nós vamos falar? Nós vamos falar de equações exponenciais. Então presta bastante atenção. Olha o primeiro exercício aqui, ó. Eu quero calcular x. Muita atenção, eu quero calcular x. Primeira coisa que você faz numa exponencial, isso é importantíssimo, é olhar para esse sinal aqui, ó. Aqui é um sinal de multiplicação. Existe propriedade para multiplicação de potências de mesma base? Existe. Então, eu vou pegar todas as potências e fatorá-las, para colocar todo mundo na mesma base. Presta atenção, cuidado para não começar já errando a questão, hein? Tá vendo que tem um 3 aqui? Quem que está elevado a 3? Só o 2. Então isso aqui vai dar 2. 2 elevado a 3 é 8. Matemática básica, hein? Toma cuidado. Volta lá na aula de matemática básica que eu sugeri para assistir, tá? Toma cuidado com esse tipo de potenciação. A pessoa que colocar multiplicando o 2 e o 3 aqui, ele já vai errar, tá? Presta atenção agora. 4 é 2 ao quadrado elevado a x. Então, 4 é 2 ao quadrado que está elevado a x. Igual, agora presta atenção o que eu já vou fazer aqui, ó. Aqui não é 8, não é 2 ao cubo. Então eu vou inverter essa fração. Vai ficar assim, ó, raiz 8 é 2 ao cubo.
eu troco o sinal. Na hora que eu troco o sinal, eu inverto, beleza? Troquei o sinal do expoente, eu inverto. Pode fazer isso daí, sem problema nenhum, né? Quando eu inverto, eu troco o sinal do expoente. Presta atenção agora. Fica 2 elevado a 8 vezes. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a 2x igual, aqui agora, ó, presta atenção. O expoente aqui é fracionário, porque isso aqui é uma raiz. Lembra que aqui tem um índice 2? Então, isso fica 2 elevado a menos 3x sobre 2. Agora, escuta bem. Qual é o maior erro do aluno aqui agora? Ele vê que as bases são iguais, aí ele corta esse 2 com esse 2 com esse 2, aí fica 8 vezes 2x igual a isso. Se fizer isso, você vai errar. Cuidado! Aqui eu ainda tenho que juntar, ó. Produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então aqui, ó, já vou aproveitar aqui, ó. Somei o expoente. Agora sim, eu tenho 2 elevado a um número igual a 2 elevado a outro número. Aí eu posso cortar o 2 com 2. Fica 8 mais 2x igual a menos 3x sobre 2. Aqui, ó, esse 2 eu posso passar para lá multiplicando. Fica 16 mais 4x igual a menos 3x. Vou jogar o menos 3x para lá, o 16 para cá. Fica 7x igual a menos 16. X é igual a menos 16 sobre 7. Então, essa é a resposta para essa questão, tá? Então, toma muito cuidado com isso daí. Então, presta atenção. Outra coisa, tá vendo que aqui tem uma multiplicação? Então, eu só fui trabalhando com as potências. Agora, presta atenção, que eu já vou pegar alguns exercícios mais interessantes. Olha esse daqui. Muita atenção. Aqui eu tenho um sinal de mais. Não existe propriedade para soma de potências de mesma base. Isso não existe. Então aprende. Sempre que acontecer isso, daqui ter um sinal de mais, você tem que ir abrindo cada expoente. Como assim? 3 elevado a x. 3 elevado a x não tem como mexer. O 3 não dá para fatorar. O x não dá para mexer, então continua 3 elevado a x. Mas, agora, olha que legal. Aqui é uma soma no expoente. Existe alguma propriedade que você vira e fala, conserva a base, soma os expoentes? Existe. Qual? 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Presta atenção agora numa observação, hein? Toma cuidado com isso daqui agora, hein? Pelo amor de Deus. Sempre que você abrir um expoente, tenha a humildade de tentar voltar. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Perfeito. Olha o que eu estou cansado de ver aluno errar. 3 elevado a 2x. Eu vejo o aluno colocando 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a x. Vamos ver se é mesmo? Produto de potências de mesma base. Conserva a base? Soma os expoentes. Aqui está multiplicando, então não pode. Está errado. Presta atenção. Posso colocar 3 elevado a 2x como sendo 3 elevado a x vezes 3 elevado a x? Pode ou não pode? Tem gente que não entende, não. Olha só. Produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Quanto que é x mais x? 2x. Então, isso aqui é verdade sim, ó. Então, isso aqui é verdade sim, tá? Então, fique esperto com isso. Então, quando for abrir um expoente, tenta voltar para ver se dá certo. Tranquilo? Isso igual a 30. Agora, muita atenção, muita atenção. Eu quero saber o valor de x. Eu vejo muita gente fazendo assim, ó. Aqui tem 3 elevado a x, aqui tem 3 elevado a x. Eu vejo muita gente colocando 3 elevado a x em evidência. Pode, pode. Fica fácil? Fica.
Só que depois você não consegue fazer mais nenhum exercício. Então presta atenção, ao invés de pegarmos um caso aqui que fica simples, a gente vai fazer uma coisa que é geral. Você vai conseguir resolver qualquer exercício, que é o seguinte. Se aqui tem 3 elevado a x, aqui tem 3 elevado a x, eu vou mudar a variável. Vou chamar 3 elevado a x de y. Aí presta atenção como é que fica. 3 elevado a x eu estou chamando de y, mais 3 elevado a x é y, vezes 9. Então está dando 9y igual a 30. 10y é igual a 30. Significa que y vale 3. O único detalhe agora, toma bastante cuidado. Eu quero x, eu não quero y. Eu tenho que pegar esse valor de y e voltar aqui, ó. Como? 3 elevado a x é igual a y, que é 3. Aqui eu posso falar que é 3 elevado a 1. Pode cortar, x igual a 1. Acabou, acabou. X igual a 1. Outra coisa agora. Gente, eu tô cansado de ver a questão cair assim, ó. A solução dessa equação é... Aí ele põe 0, 1, 2, 3, 4. Aí o aluno vai lá, eu não consigo fazer, ele vai lá e chuta. Pelo amor de Deus, se ele te perguntar, a solução é... Pelo amor de Deus, pega as alternativas e substitui. Exemplo, aqui ó, x igual a 1. 3 elevado a 1 é 3. 1 mais 2 dá 3. 3 elevado a 3 é 27. 3 mais 27, 30. Acabou. Então, realmente, x é igual a 1. Beleza? Presta atenção agora nessa daqui. Mesmíssima coisa. Aqui tem um sinal de menos. Não existe propriedade. Então, presta atenção. Eu vou abrir os expoentes. 7 elevado a x não tem como abrir. Fica 7 elevado a x. Menos 7 elevado a 1 menos x. Aqui é uma subtração no expoente. Quando eu tenho uma subtração no expoente, eu conservo a base e subtraio os expoentes quando? Quando eu tenho uma divisão. Então isso é 7 elevado a 1 sobre 7 elevado a x. Confere. Conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos x. Beleza. Igual a 6. Aqui agora é só olhar, ó. Aqui tem 7 elevado a x, aqui tem 7 elevado a x. Eu vou fazer uma mudança de variável. Vou chamar 7 elevado a x de y. Aí olha o que aconteceu. 7 elevado a x é y, menos 7 elevado a 1 é 7. 7 elevado a x é y igual a 6. Aqui agora eu tenho que tirar o mínimo. Eu não posso pegar esse y e passar multiplicando. Matemática básica, tá? Não está esse termo todo dividindo por y não. Então eu vou tirar o mínimo. Fica y ao quadrado. Presta atenção agora. Aqui vai dar um 6y, já vai para lá. Menos 6y menos 7 igual a 0. Presta bastante atenção agora. Muita gente fala assim, nossa, só achei que estava errado, porque caiu numa equação de segundo grau. Qual o problema de cair numa equação de segundo grau? Existe equação de segundo grau na matemática, ué. Aí presta atenção. Vamos ter que resolver essa equação. Você entende o porquê que a gente tem que ter agilidade em equação de segundo grau? Imagina uma questão dessa. A gente já está perdendo um tempinho. Se aqui a gente perder mais tempo, a gente está no sal. Presta atenção. Raízes aqui, ó. Soma das raízes menos b sobre a dá 6. Produto c sobre a dá menos 7. Então as raízes são dois números que somados dá 6 e multiplicados menos 7. Então 7 e menos 1. A soma dá 6 e a multiplicação dá menos 7. Aí presta atenção. Eu estou querendo x. Eu achei y. Ô Alisson, qual dos valores que eu tenho que voltar? Os dois. Tem que voltar os dois. Presta atenção. 7 elevado a x não é igual a y? Vamos pegar o primeiro valor. 7 elevado a x é igual a 7. Que é 7 elevado a 1, pode cortar. X igual a 1.
Tenho que voltar com esse 7 elevado a x igual a menos 1. Presta atenção agora na explicação disso daqui. 7 é um número positivo. Um número positivo elevado a qualquer coisa é sempre positivo. Nunca vai dar negativo. Então aqui não tem solução. Então a única solução para esse problema é x igual a 1. Não existe outra solução. Beleza? Então agora vamos fazer mais exemplos para você ficar bom nisso daqui. Vamos lá? Então agora presta bastante atenção. Olha só, eu quero resolver essa daqui. Bastante atenção, porque essa eu vou fazer passo a passo, mas depois eu já vou considerar que você está sabendo isso daqui. Olha só, aqui eu tenho uma subtração, aqui eu tenho uma soma. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho que abrir as potências. Como? Aqui, ó, 4 elevado a x dá para dar uma arrumada. 4 elevado a x, 4 é 2 ao quadrado. Então eu posso chamar de 2 elevado a 2 elevado a x. Beleza? Menos 10 vezes. 2 elevado a x não tem como mexer. 2 elevado a x. Ô Alisson, o 16 eu posso colocar 2 à quarta? Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Vou deixar 16 igual a 0. Presta atenção, de novo, eu estou fazendo passo a passo para você entender. Tá vendo esses dois expoentes? Eu posso trocá-los de lugar. Fica 2 elevado a x ao quadrado. Lembra quando eu falei da propriedade que eu posso trocar de lugar? Menos 10 vezes 2 elevado a x mais 16 igual a 0. Agora presta atenção. Aqui tem 2 elevado a x. Aqui tem 2 elevado a x. Vou fazer uma substituição. Vou chamar 2 elevado a x de y. Então, olha o que vai acontecer. 2 elevado a x eu estou chamando de y. Fica y ao quadrado menos 10 vezes 2 elevado a x eu chamei de y mais 16 igual a 0. Um detalhe aqui agora. Lembra que eu falei que eu fiz passo a passo? Eu quero você já fazendo da seguinte maneira. 4 é 2 ao quadrado. Se 4 é 2 ao quadrado, se eu chamar aqui de y, aqui vai ser y ao quadrado. Você já pode vir direto para cá, ó. Y ao quadrado menos 10y mais 16 igual a 0. Beleza? Você mata a questão. Outra coisa que eu não posso deixar de chamar a atenção para você aqui. Presta muita atenção. Ô Alisson, se algum dia cair uma conta assim para mim, cosseno ao quadrado de x menos 5 cosseno x mais 8 igual a 0. Como é que resolve isso daqui? Não parece uma equação de segundo grau? Faz substituição. Chama cosseno de x de y. Ô Alisson, se algum dia cair alguma coisa assim para mim, faz uma substituição. Chama log de x de y. Beleza? Então agora, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Como é que a gente resolve isso daqui? Cair numa equação de segundo grau. Raízes 2 e 8. Raízes 2 e 8. Se você estiver olhando assustado, nossa, como é que ele achou essas raízes? Desculpa, mas estamos então no caminho errado. Porque nessa etapa a gente já tem que estar sabendo achar essas raízes, hein? Estou falando com toda sinceridade, tá? Não estou xingando, estou falando com sinceridade. A gente tem que ir evoluindo, hein? Agora, presta atenção. Eu não quero y, eu quero x. Eu tenho que voltar. Quais valores? Os dois. Então, presta atenção. Voltando com esse valor. 2 elevado a x é igual a y, que é 2 elevado a 1. Posso cortar? X igual a 1. Então, uma solução, x igual a 1. Agora,
vou voltar com esse valor. 2 elevado a x é igual a 8. 8 é 2 ao cubo. Então, x é igual a 3. Então, nessa questão, eu tive duas soluções. 1 e 3, tá? Lembra da questão anterior? Eu só tive uma solução. Agora eu tenho duas. Ô Alisson, pode acontecer de não ter solução? Pode também, ué, tá? Então presta bastante atenção nisso daqui, beleza? Agora, chegamos num ponto importantíssimo. Eu quero você prestando muita atenção nessa questão aqui, porque nela vai acontecer um detalhezinho que eu já quero você começando a acostumar com ele, que é o seguinte, presta atenção. Aqui tem uma subtração, aqui tem uma soma. Não tem jeito, eu tenho que ir tentando manipular os expoentes, né? 9 elevado a x, isso daqui então eu posso escrever como 3 elevado a x ao quadrado. Já mostrei que eu posso trocar os dois de lugar, mostrei ali agora mesmo. Menos, aqui tem uma soma no expoente, isso veio de um produto. Então isso é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Conserva a base, soma os expoentes. Perfeito. Mais 18 igual a 0. Aqui agora, não vou ficar enrolando mais não. Ó. 3 elevado a x, 3 elevado a x. Vou chamar 3 elevado a x de y. Vou pegar isso e substituir aqui. Ó. Fica y ao quadrado menos. 3 ao quadrado é 9. 9y mais 18 igual a 0. Presta atenção, caí numa equação do segundo grau, raízes 3 e 6. Agora, presta bastante atenção, é aqui que é importante. Alisson, achei dois valores de y, qual deles que eu volto? Os dois. Então, presta atenção. 3 elevado a x é igual a y, que é 3. 3 elevado a 1, pode cortar. X igual a 1. Agora, escuta bem, hein? 3 elevado a x igual a 6. Muita atenção, que eu vou dar uma extrapoladinha só na matéria, só uma pequena extrapolada, só para você começar a acostumar. Presta atenção, 3 elevado a x igual a 6. Não tem como eu fatorar o 6 para você igualar as bases e cortar. Só que agora, presta atenção, não confundir isso com o que aconteceu agora mesmo, que foi isso daqui. Ó. Presta atenção, 7 é um número positivo, elevado a qualquer coisa dá positivo, igual a menos 1, nunca. Então aqui não tem solução. Agora, presta atenção. 3 é um número positivo. Elevado a x é sempre positivo. Igual a 6, vai ter solução. Aprende. Sempre que você não conseguir igualar as bases, e eu estou querendo x no expoente, você vai ter que tirar o logaritmo dos dois lados. Sempre. Você vai, pura e simplesmente, escrever log de 3 elevado a x igual a log de 6. Simplesmente escrever a palavra log dos dois lados. Então, presta atenção. 3 elevado a x é igual a 9, que é 3 ao quadrado. Corto 3 com 3, x é igual a 2. Agora, 3 elevado a x igual a 6, não tem como. Eu vou escrever log dos dois lados. Só que presta atenção na dica que eu vou te dar. Você vai escrever log na base quadradinho. Por que que eu estou falando base quadradinho? Porque eu não sei qual a base que a questão vai estar me oferecendo. Isso é importante. Eu não sei qual é a base. Eu tenho que ver na questão qual a base que ele tirou. Então eu estou colocando quadradinho porque essa base pode ser um coringa, pode ser qualquer coisa, tá? Agora, presta atenção. Nossa, Alisson, que coisa complicada. Gente, só escrevi log dos dois lados. Meu Deus do céu, só escrevi log. Agora, a única coisa que você tem que saber de logaritmos. Quando tem o expoente, você passa para frente.
fica x vezes log de 3 na base quadradinho igual a log de 6 na base quadradinho. Quem vai ser x? Log de 6 na base quadradinho sobre log de 3 na base quadradinho. Essa é a resposta da questão. Você vai olhar para as questões, você vai olhar para as alternativas. Se aqui for base 10, você põe 10. Se for base 3, você põe 3. E assim por diante. Beleza? Outra coisa agora. Já viram aquelas questões que ele te dá o enunciado e lá no final tem entre parênteses assim, ó. Se necessário, use que log de tanto é igual a tanto, log de tanto é igual a tanto? É exatamente isso daqui, ó. Tá? Então aqui, eu sei que a gente ainda não viu aula de logaritmos, mas eu só estou antecipando isso daqui, porque não custa nada falar isso aqui agora. Tranquilo? Então agora, faça os exercícios aí. Valeu!